vamos falar sobre um método para você preservar, desidratar as suas flores, as suas folhas usando a glicerina. Geralmente esse método é usado para desidratar folhas, como magnólia, eucalipto, era, samambaias. Esse método ajuda muito para deixar o ramo, né, a haste da folha maleável. Quando você pega um eucalipto, esse aqui tá desidratado, ele foi desidratado por suspensão, tá? Então ao ar. E você observa que ele é bem, ó, bem quebradiço, tá vendo, ó? É frágil. Então ele fica com esse aspecto mais crocante, ó, olha o barulhinho. Sente o barulhinho? As folhas ficam mais quebradiças. Você não consegue fazer uma curva, porque na hora que você faz a curva, quebra. Então, ela não tem essa mobilidade, vamos dizer assim, né? Não é tão maleável como uma fresca. Por exemplo, essa aqui tá fresca. Então, eu consigo fazer uma curvinha, eu coloco no meu arranjo, ele não quebra, né, com facilidade, porque ele não fica crocante, não fica frágil. E essa técnica usando a glicerina ajuda muito a você deixar essa maleabilidade no seu ramo de flor ou de folha. Para folha, nós usamos, na maioria das vezes, o eucalipto. A magnólia, eu vou falar a respeito, ela é a folha é um pouquinho mais grossa. Então, você vai ter que usar um pouquinho mais de glicerina, mas também dá super certo. A era, né, você vai precisar usar essa técnica, só que em vez de você deixar a haste, a extremidade, né, da haste na água com glicerina, você vai mergulhar, você vai deixar ela imersa na água, a misturinha de água e glicerina, por uns 2, 3 dias. Aí depois você retira, eu vou falar sobre isso depois. Então existe uma técnica um pouquinho diferente para era e para molucela, tá bom? Mas vamos falar sobre esse método. Você pode usar a glicerina em barra, que aí você vai ter que raspar ela todinha, então deixa ela toda raspadinha, né, para ficar mais fácil de você desidratar. Coloque em uma leiteira que você só use para isso, ou uma panelinha, para você sempre usar para a mesma finalidade, tá? Não usa nem a de comida, porque eu não recomendo depois que você usar glicerina ou parafina, você utilizar para fins domésticos, tá? Essa panelinha, então reserva só para isso. Bom, você pode usar ela, né? Essa em barra, então você pega com uma faquinha, você vai descascando todinho, tá? Pra ficar, deixa em floquinhos, fica mais fácil para você dissolver. Ou você pode usar a glicerina líquida. Eu prefiro usar a glicerina líquida pela facilidade, porque eu já coloco a medida, fica tudo mais fácil para mim. Você pode encontrar no Mercado Livre, você pode encontrar em lojas que são especializadas em essência, sabonete, velas, então é fácil de encontrar a glicerina líquida. Essa é a glicerina líquida vegetal, tá? Eu gosto, porque também quando acaba aqui o sabonete... Quando acaba o sabonete de casa, eu coloco um cheirinho, uma essência, ó, uso ela também. Então, por isso que eu gosto de usar essa líquida, certo? Então, eu vou deixar essa aqui minha de ladinho, só pra não ter que mostrar o passo a passo, ter um fogão aqui pra ensinar a derreter. Super fácil, tá, gente? Derreteu, você já sabe que já pode usar, tá? Então, deixa ficar bem líquida, essa aqui embaixo. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, vou deixar esse eucalipto aqui, você vai pegar um vasinho, um recipiente que você tenha. Eu peguei o meu copo, esse copo é um copo coringa, tô sempre usando ele, um copo de vidro. Então a misturinha é 2 medidas de água, tem que ser água quente, essa tá bem quente, tá? Acabei de ferver. Então, 2 medidas de água. Pode ser 2 xícaras, pode ser 2 copinhos que você tenha, enfim. É sempre a proporção, tá? Então, ó, tô colocando aqui 2 xícaras de água quente. Tem que ser água que você acabou de ferver. Isso ajuda a dissolver bastante a glicerina, tá bom? Se você usar água fria, não vai dar... Pode dar certo, pode dar certo.
mas eu sempre fiz com água quente, aprendi com água quente e sempre dá certo com essa misturinha aqui, tá? Então, ó, eu coloquei 2 medidas de água quente para 1 medida de glicerina, ó. E aí, feito isso, você mexe. Ó, vou mexer com esse palitinho. Pode ser palito de churrasco, pode ser uma colherzinha que você tenha, aquele palitinho de comida japonesa. O que você tiver aí, você mexe bem. Mexe bem. Eu não aconselho você a mexer usando um caule de uma flor, porque ela tem bactérias. Então, a probabilidade de você introduzir bactérias aqui é muito grande, tá? Então, eu não aconselho. Uma outra dica é, quando você for colocar a sua folhagem, a sua flor nessa misturinha, pega um paninho, passa um pouquinho de álcool, ou você vem aqui, borrifa um pouquinho de álcool, passa bem assim, ó, pra você tirar um pouquinho da bactéria. Por quê? Geralmente, a flor seca e ainda resta a glicerina, e você pode reaproveitar em outra flor. Então, quanto menos bactérias, proliferação de bactérias você tiver nessa misturinha, mais fácil para você reaproveitar depois, tá bom? Bom, feito isso, então aqui já tá minha misturinha. Eu vou colocar num copo. Então, aqui eu fiz uma misturinha grande, porque eu quero colocar no eucalipto e na hortênsia, tá? Ó, e aí, você ainda vai estar um pouco quente, ó, ainda tá bem quentinho. O que que você faz? Espere esfriar um pouquinho, quando tiver morno, você introduz, tá? Então, eu vou esperar um pouquinho aqui, vou esperar ficar um pouquinho morno, eu posso até ir mexendo, enfim, opa, pra colocar a minha flor ou a minha folhagem. Eu vou deixar essa hortênsia aqui, que eu quero desidratar. Eu vou deixar ela aqui de ladinho e vou colocar outra misturinha aqui, porque eu quero colocar também na hortênsia. A hortênsia, ela desidrata muito bem com glicerina. Esse aspecto, tá vendo, ó? Que ela fica bem quebradiça, fica com barulhinho assim de estar crocante. Essa daqui, ela foi desidratada só com água, tá? Deixei na água e ela ficou aí uns 10 dias. Ela ficou bem sequinha assim, certo? Mas, se isso te incomoda, se na hora de você colocar no arranjo, ela começar a quebrar, às vezes você vai cortar um pouquinho rente, na hora de você colocar na espuma floral, ela quebra. Então, para você deixar ela também maleável, com outro aspecto, você usa a glicerina também, que dá muito certo. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Já tá ficando morninho. Vou misturar um pouquinho aqui. E aí, vamos falar então sobre a Hera e a Molucella. Quando você for usar a Hera, você limpa bem ela, tá? Porque às vezes ela pode estar com alguma sujeirinha, algum pozinho, limpa. Deixa ela secar um pouquinho. Feito isso, você coloca pode ser uma bacia, um recipiente que seja grande, tá? E aí você introduz deixa ela ficar morninha, água bem morninha, você introduz e deixa ela, imerge ela na água, deixa ela bem, bem coberta com água, com essa misturinha de água e glicerina, mesma proporção. Como você vai usar bastante, você pode, por exemplo, colocar 1 litro de glicerina para 2 litros de água. Então, a proporção sempre vai ser 2 de água para 1 de glicerina, certo? Feita essa misturinha, você mergulha, deixa lá por uns 2, 3 dias, aí você retira a Hera, você lava um pouquinho ela para tirar um pouco esse aspecto grudento que ela vai ficar. Então, lava um pouquinho, lavou, deixa escorrendo. Então, você pode colocar nesse varalzinho que você for fazer aí improvisado. Deixa ela escorrendo um pouquinho. Quando você perceber que ela já tá sequinha, no dia mesmo, tá? Percebeu que ela já secou? Você deixa ela espalhadinha assim, pode ser um jornal, pode ser um papelão. E deixa ela assim separadinha, arruma
para ela desidratar dessa maneira, tá? Você vai ver que ela também fica maleável, fica fácil de você usar no seu arranjo. A Molucella, a mesma coisa, tá? Você deixa essa misturinha de de glicerina para 2 misturinhas de água, e aí você deixa por 2, 3 dias. Feito isso, você dá uma lavadinha rapidinho, cuidar que ela tem uns... Não sei se é espinho o nome, mas parece espinho. Então você pode se machucar. Então lava com cuidado, tá bom? A Molucella. E aí espera secar. E aí depois você pode deixar ela por suspensão, deixar ela penduradinha, tá bom? Bom, então, ó, já tá morninho, eu já consigo colocar meu dedo, eu sinto que não queima. E aí você vai fazer o seu corte fresco, tá? Pode ser aqui na diagonal. E coloca na água. Aqui eu vou colocar 2 raminhos, mas você pode colocar até um pouquinho mais. O importante é você, ó, esse aqui vai ficar em contato com a água, eu tiro, tá vendo? O importante é você colocar o suficiente para que não amasse o eucalipto, tá? Então, quanto mais coladinho tiver, a probabilidade de ficar amassadinho é muito grande. Então, deixa eles assim separadinhos, coloca mais um aqui, outro aqui. Eu acho que dá para colocar uns 5, tá? Nessa proporção de copinho. Bom, feito isso, você vai deixar em um local seco, que tenha ventilação e livre da luz solar, porque você não quer que enrugue muito, tá? Esse eucalipto. Então, deixa ele lá por uns 10 dias, tá? Se você perceber que vai evaporar a água, pode ser que evapore ou não, depende da quantidade que você colocar. Eu recomendo, ó, colocar uns 4 dedinhos, tá vendo? Uns 4 dedinhos é o suficiente. E aí pode ser que evapore, pode ser que não, tudo depende de como tá o clima, mas ele vai secar, uns 10 dias ele vai secar, ele vai mudar um pouquinho de cor, tá? Ele tende a ficar um pouco mais escuro, não fica tão claro como quando você coloca por suspensão, mas o efeito é muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, então vamos fazer essa mesma misturinha, vou colocar aqui meu dedo, ó, já tá morninho. Então, vamos fazer a mesma coisa com a hortênsia. Para a hortênsia, o que você faz? Você corta reto e depois um cortezinho na vertical, tá? Feito isso, você coloca aqui para desidratar. Mesma coisa que você fez com o eucalipto, você faz com a hortênsia. Pode ser que demore de 10 a 15 dias, tá? O processo para desidratar a hortênsia. Ela demora um pouquinho mais que o eucalipto, mas em 2 semanas você já vai ter um resultado bom. Certo, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Faça os seus testes, os seus experimentos. Eu gosto muito do resultado da gipsofila. A gipsofila, ela também, quando você desidrata para suspensão, ela tende a ficar bem quebradiça. Então, para ela não ficar tão crocante, você faz essa misturinha, fica muito linda. De flor, hortênsia, a mosquitinho, eu adoro o efeito que fica no mosquitinho, a gipsofila. A quiléa também dá super certo. A estatice. Claro, a forma de você desidratar mais barato, vamos dizer assim, é por suspensão. Então, você coloca por suspensão, ela vai ficar linda, tem pouquíssima alteração de cor, só que ela fica crocante também. Então, para você conservar a estatice, a celósia, para que ela fique um pouquinho mais maleável, você pode fazer com essa técnica. Então, mosquitinha, gipsofila, a estatice, a celósia, tanto o rabo de gato quanto a cristata, né, que é a crista de galo. Eu gosto muito do resultado. Mas é isso, gente. Vocês vão precisar aí experimentar. Não esqueça que a magnólia, se você for fazer, porque a magnólia também ela fica bem crocante, né? Ela fica bem quebradiça. Se você quer deixar a haste um pouquinho mais maleável, como a folha é muito dura, né, comparado com o do eucalipto, você faz a mistura de 1 por 1, tá? Então, você usa uma proporção, né, então uma xícara de água fervente, água quente, então uma xícara de água quente,
com uma xícara de glicerina. Aí você faz a sua misturinha e aí você coloca o seu raminho, as suas hastes de magnólia. Certo, gente? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula.